Bom dia, tudo bem com vocês, alunos do 7º ano? Hoje nós teremos aula de Geografia, ainda no tema 3, capítulo 4, que se inicia na página 85. Esse capítulo refere-se à agropecuária e à industrialização. O objetivo do capítulo é caracterizar a produção agropecuária e extrativista no Brasil, conhecer como ocorreu o processo de industrialização brasileira, diferenciar as 4 fases da indústria em nosso país, comparar os moldes de produção fordistas e relacionar os processos de industrialização e inovações tecnológicas com a transformação socioeconômica do território. Vamos lá. A produção agropecuária e extrativista. A produção agropecuária é um setor importante da economia brasileira. Além de empregar muitas pessoas, é fonte de alimento e de matéria-prima para as indústrias. A produção não é igual em todas as regiões, porque os fatores determinantes variam, como condições climáticas, tipo de solo, posse de terra, destino da produção e investimento de capital. No Brasil também se destaca a economia mundial pela produção do extrativismo vegetal, animal e mineral, como ouro, ferro, bauxita, dentre outros. Além disso, a exploração de petróleo no país é crescente. Atualmente, o Brasil é o 2º país da América do Sul que mais produz petróleo, ficando atrás apenas da produção da Venezuela. Mas se a gente for comparar o Brasil com a Venezuela, o Brasil está muito à frente, né? O Brasil está entre os 5 maiores exportadores de alimentos do mundo, com forte participação da agropecuária no total de produtos exportados. De acordo com o Ministério da Agricultura, China, Holanda e Estados Unidos estão entre os principais compradores dos produtos agrícolas brasileiros. Vamos falar um pouco sobre o processo de industrialização do Brasil. Indústria reúne matéria-prima, máquina e trabalho humano. Ela transforma matéria-prima em produtos elaborados que serão consumidos pela sociedade. A atividade industrial ocorre especialmente nos espaços urbanos e está atrelada a outros setores da economia, como a agropecuária e os serviços, A atividade industrial no Brasil é recente, se comparada à história da industrialização mundial, porque a política econômica brasileira era fundamentada na agricultura exportadora até a primeira metade do século XX. Vamos seguindo aqui. Foi somente a partir do século XIX, com a expansão da economia cafeeira na região sudeste, que teve início a primeira fase industrial do país. Fatores determinantes para isso foram a capitalização dos empreendedores nacionais com o dinheiro proveniente da venda de café, a institucionalização do trabalho assalariado, a mão de obra de imigrantes, o aumento do mercado consumidor urbano, entre outras coisas. Por muito tempo, os bens de consumo duráveis e os bens de produção, como máquinas e equipamentos pesados, eram importados. Esses produtos não eram fabricados aqui no Brasil. Quando a gente precisava de uma máquina para industrialização, a gente tinha que
buscar fora do país, né? Durante o governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945 e 1951 a 1954, ocorreu uma mudança significativa na estrutura industrial brasileira. A atividade industrial intensificou-se com a implantação de indústrias de base, como siderurgia, metalúrgica, mecânica, indústria de cimentos, dentre outras. Isso reduziu as importações e estimulou a produção nacional de bens de consumo duráveis. Nessa segunda fase da industrialização brasileira, a indústria tornou-se um importante setor da economia, superando o setor agrícola. No governo de Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, iniciou-se a terceira fase da industrialização brasileira, com o uso de capital externo e o desenvolvimento da indústria de bens e consumos duráveis. Com a entrada de capital estrangeiro, empresas multinacionais ingressaram no país. Nessa fase, foram feitos muitos investimentos e empréstimos e instituições financeiras para manter o ritmo de crescimento na economia nacional, o que gerou grande endividamento. Esse dinheiro era emprestado a juros altíssimos, né? Na década de 1990, o país expandiu as atividades comerciais. Essa fase ficou marcada pela entrada de vários produtos estrangeiros, como computadores, automóveis, eletrodomésticos. Empresas estatais foram privatizadas, ou seja, deixaram de ser do Estado, do governo, e passaram a ser empresas privadas. A partir dessa década, o país ingressou na quarta fase industrial, marcada pela globalização e abertura econômica, pelo desenvolvimento tecnológico e de telecomunicações, informática, robótica, engenharia genética e de transporte, né? Então, aí foram as 4 fases da industrialização, né? Os setores que cresceram, né? Que desenvolveram, e com a chegada da tecnologia, isso proporcionou, né, um ajuste e um crescimento imediato do desenvolvimento econômico do Brasil. O setor industrial brasileiro está concentrado nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e em áreas do sul e do litoral nordestino. Nós temos o polo petroquímico aqui, né, que é direcionado ao petróleo e aos seus derivados, onde se arrecada muito, né? Embora a industrialização esteja concentrada em algumas áreas, nas últimas décadas, muitas fábricas se deslocaram para o interior do país em busca de mão de obra mais barata e de incentivos fiscais de governos de estados ou prefeitura. Essa mudança na distribuição especial das indústrias marca novas fases de descentralização industrial. Então, a concentração de indústria no Centro-Sul é um importante elemento para avaliar as desigualdades sociais e socioeconômicas entre as regiões brasileiras. A descentralização industrial, ainda que insuficiente, foi importante para o desenvolvimento técnico e produtivo de outros municípios e estados do país. Então, a concentração de indústrias em determinados locais, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, áreas do sul e do litoral nordestino, faz com que as outras áreas do país não tenham um desenvolvimento adequado, né? Mas isso está diminuindo porque os governos oferecem incentivos fiscais e as empresas conseguem mão de obra mais barata, né? Porque como não tem emprego num determinado local,
eles chegando com uma empresa, eles têm como oferecer um salário menor, já que as pessoas estão desempregadas. Finalizamos aqui o capítulo 4. Vocês vão fazer a atividade da página 89, que é o sistematizar, e concluir o capítulo 4. Ok? Até a próxima. Fiquem bem.